Bom dia, pessoal. Então, o motivo de eu estar fazendo essa videoaula é para auxiliar vocês nas atividades que a gente fez, que a gente mandou para vocês, que eu acho que a maioria de vocês já receberam, e também para trabalhar um conteúdo que foi trabalhado nas aulas anteriores no canal Educação, certo? Então, gente, aqui já tem várias aulas feitas pelo professor no canal. E hoje aqui a gente vai falar um pouco de um assunto que é muito cobrado em provas do Enem, viu? Que é as revoltas do Brasil República, né? Da chamada República Velha. E aí vocês têm que entender que em todas as edições do Enem é cobrado esse conteúdo, certo? Então preste bastante atenção, não só para a questão também do Enem, mas para as atividades que vocês farão em casa, certo? Então vamos lá, gente. Antes de iniciar, nós temos aqui a aula 1, Revoltas do Campo, parte 1. Essa aula foi do dia 13 de abril, no canal Educação, pelo professor Flávio, certo? A primeira coisa que nós temos que saber, gente, desse período é a nomenclatura, né? Então, geralmente em provas, vocês vão encontrar esse conteúdo chamado de República Velha. Pode vir também ser chamado de República dos Coronéis. Pode ser chamado também de República do Café com Leite, tá? Ou Primeira República, certo? Então são nomenclaturas que significam a mesma coisa, certo? Então uma prova pode vir República Velha, pode vir República Oligárquica, certo? Que hoje está vindo muito cobrada essa questão aí. República Oligárquica. Pode vir República dos Coronéis ou República do Café com Leite, certo? Então é a mesma coisa, certo? Então, para nós entender, gente, todo esse contexto, é importante a gente observar algumas coisas, tá? Então vamos lá. Antes de entrar nas revoltas, é importante vocês entenderem que nesse período aqui nós tinha a proclamação da República já tinha existido, né? Então a gente vai fazer uma aula ainda sobre a proclamação da República. É só a gente entender, gente, que é o seguinte: nós tínhamos o Brasil Imperial, certo? Que vai até 1889. A partir de 15 de novembro de 1889, a proclamação da República vai ser proclamada. O Brasil vai mudar a forma de governo. Nós não vamos ser mais monarquia, vamos ser agora república, certo? E nessa república, ela vai de 1889 a 1930, quando Vargas dá o golpe de 30, certo? Então, para a gente entender essas revoltas, nós temos que entender todo esse contexto, né? Nós vamos ver que temos revoltas urbanas e revoltas rurais. E aí, para a gente falar um pouco, nós temos aí uma cronologia do Brasil República, de 89 até hoje. O assunto que a gente vai trabalhar é esse aqui, tá? De 89 a 1930. Posteriormente, nós vamos estudar a Era Vargas, de 1930 a 1945, e depois, de 45 a 64, a chamada República Populista. Depois, nós vamos ter a ditadura militar, 64 a 85, e por último, nós vamos ter a Nova República, que é de 84 até hoje, certo? Então, gente, aqui é uma pequena cronologia do período republicano, certo? Mas o que a gente vai focar nesse momento é esse período chamado República Velha, que vai de 89 a 1930. E aí, gente, o que que a gente tem que observar aqui? São as características, né? Você pode dizer, professor, mas por que tanta revolta? Por que o povo estava revoltado? Qual a situação? Gente, olha, uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas é para vocês entenderem o contexto, tá? A aprendizagem ela só se torna significativa quando o aluno ele sabe contextualizar, certo? Hoje, a maioria das questões que são trabalhadas em vestibular, em Enem, principalmente, faz com que o aluno ele tenha essa noção de contextualização, certo? Então, o que é contextualizar? Contextualizar é vocês entender não somente um fato ocorrido, mas o que tinha por trás,
como que estava o Brasil, como que estava aquele lugar naquele determinado momento, certo? Isso é saber contextualizar. Então vamos lá, gente. Então aqui nós temos tensões. Mas por que essas tensões? Porque nós vivemos num período aqui, meu povo, onde o governo não dava atenção à população. Faltava saúde, educação, como até hoje ainda falta, desemprego em massa, né? A terra era de poucos, né? Só quem tinha terras era uma minoria, a maioria não tinha terra, né? Então nós temos aqui um negro que foi alforriado a partir de 88 com a princesa Isabel, com a Lei Áurea, um negro que uma vez que foi liberto, ele não foi inserido na sociedade, ou seja, ele pobre, lascado, doido para ter um emprego e não tinha, né? Então, gente, por tudo isso, por essa inexistência da participação do Estado em contribuir por uma vida melhor, vai aparecer tensões, revoltas, né? O povo revoltado com aquela situação, tá? Então, gente, é uma coisa que é muito cobrada em provas, é esse, é essa palavrazinha bem aqui, coronelismo, né? Eu acredito que você já deve ter observado, a ter estudado esse conteúdo, que coronelismo nada mais é de que é uma palavra que derivada de coronel. O coronel era aquela figura ele que tinha muito poder, né? Era aquele senhor que tinha muita terra, aonde muita gente dependia dele, né? E aí o que que acontecia? As pessoas pobres recorriam a quem tinha condição na época, né? E o coronel, ele tinha, como ele tinha muitas terras, eles tinham muitos trabalhadores que dependiam dele, né? Além disso, na hora de uma doença, na hora de a pessoa estava precisando de uma comida, muitas vezes, o coronel dava essa assistência, né? Só que essa assistência, gente, não era de graça. Essa assistência era em troca de favores, né? É o que nós chamamos de é, é, toma lá da cá, né? É o famoso toma lá da cá. Então o coronel ele te dava algo, mas na época da eleição ele dizia, ó, você eu te dei aquela coisa, mas hoje você vai ter que votar no meu candidato, certo? É aqui, gente, onde vai aparecer a expressão curral eleitoral, né? Hoje, se a gente for ver hoje, o que é um curral eleitoral hoje no século XXI é aquele candidato onde ele tem muito votos em uma determinada região, né? Então, por exemplo, Monsanto, qual é o lugar de Monsanto hoje? Já foi governador do estado, hoje é prefeito de Parnaíba, né? Então, aí muita gente diz, qual é o curral eleitoral de Monsanto hoje? Parnaíba. Quer dizer, o curral eleitoral é aquele lugar onde aquele candidato tem muita influência política, tá bom? Para vocês terem uma ideia, eles fazem essa comparação ao curral mesmo, ao gado, né? Ao povo, né? Comparando o povo a um gado. Infelizmente era isso. Então aí nós temos aí, coronel é um fenômeno político, tipo da República Velha, caracterizado pelos poderes, né? Além do poder político, o coronel ele tinha poder jurídico, policial, social, econômico, né? Para vocês terem uma ideia, gente, o coronel ele é quem nomeava os professores para trabalhar nas cidades, os médicos, o delegado. Ou seja, o coronel ele tinha uma influência não somente no campo, mas também nas cidades, tá bom? Então o coronel ele tinha muito poder, né? É daí o nome coronelismo, né? Ou seja, aquela pessoa que tem muito poder, não só econômico, mas o poder principalmente político, né? E aí você vai dizer, professor, mas e se esse eleitor não votasse no candidato nomeado pelo coronel, o que que acontecia? O coronel ele tinha, gente, uma espécie de guarda pessoal, que é o chamado jagunços, aonde na hora da eleição o coronel fazia uma lista dos candidatos que era para o eleitor votar e na época da eleição o coronel ele pegava essa lista, dava o jagunço da sua confiança, e esses jagunços levavam o eleitor até na urna para esse eleitor votar nesse candidato nomeado pelo coronel, tá certo? Você é professor, mas eles não poderiam votar em outro? Não. Por que eles não podiam votar em outro? Porque
Aqui ainda, gente, nesse período, o voto ainda não era secreto, o voto era aberto. E o eleitor tinha que mostrar em quem realmente estava votando, tá certo? Então foi uma das grandes conquistas da sociedade, foi justamente o voto secreto feito pelo governo Vargas, né, na década de 30, criando a justiça eleitoral. Né? Hoje, o candidato, você pode chegar numa urna, votar em um determinado candidato, sem que as pessoas saibam que você está votando, né? E nesse período não. Nesse período você tinha que dizer em quem estava votando e mostrar para o jagunço, ou seja, a mando do coronel, certo? Então, gente, nós temos aqui uma sociedade mais rural, embora a gente tenha aqui a sociedade hoje, no Brasil hoje, nós temos a sociedade urbana passando da rural. Só que aqui nesse período era o contrário, tá? O foco aqui era a agricultura, né? Ainda hoje o Brasil é um dos países onde tem um forte a exportação, né? A agroexportação. E nesse período a população no campo era superior à zona urbana, certo? Então aqui no Piauí, gente, nós temos aqui grupos oligárquicos, né? Aí outra coisa que vocês precisam saber, né, gente? O que é uma oligarquia? Uma oligarquia, gente, é nada mais do que um poder que fica na mão de um pequeno grupo político, né? Ou seja, aquele grupo político domina várias eleições, trocando de candidato, sem ter alternância de poder, né? Então eu sou o candidato da minha cidade, aí eu boto a minha mulher, depois o meu filho, depois o meu neto. E aí o que que acontece? Cria-se uma oligarquia, né? Ou seja, um poder concentrado na mão de poucos durante muito tempo, né? Hoje aqui no Piauí e no Brasil a gente já tem hoje, ainda hoje a gente tem ainda essas permanências, né? Embora já tenha modificado bastante, né? Mas hoje ainda existe ainda esses resquícios de oligarquia, né? E nesse período aqui, o poder vinha da terra, né? Então, quem era poderoso aqui? Era quem tinha carro, quem tinha empresa? Não. Era quem tinha terra, né? Então, a riqueza aqui era medida pelas terras, né? E aqui no Piauí a gente tinha e ainda tem esses resquícios desses grupos oligárquicos, né? Pessoas que têm grande influência, não somente política, né? Mas muitas terras. E aí, outro ponto que a gente merece destaque é isso aqui. É o voto de cabresto, né? Gente, o voto de cabresto nada mais é, como vocês podem observar nessa charge. Essa charge aqui já foi cobrada no Enem, tá? Deixa eu voltar aqui. Foi uma charge que foi muito cobrada no Enem. É essa charge aqui, ó, tá? Então aqui nós temos aqui o político carregando o eleitor como se fosse um animal, né? O voto de cabresto, ou seja, é aquele voto imposto, onde o eleitor, o candidato dá alguma coisa, é o que nós chamamos, é o que eu falei, toma lá da cá, né? Eu te dou algo, mas eu quero em troca o seu voto, né? É o que nós chamamos também de mandonismo, né? Os coronéis, eles mandavam, mandonismo é de mandar mesmo, tá? E é uma prática chamada de clientelismo, tá, gente? Numa prova, geralmente eles não colocam troca de favores, justamente para o candidato errar. O Enem mesmo já cobrou isso, né? Que uma das características desse período é o clientelismo. Práticas clientelistas, que quer dizer o quê? Troca de favores. Eu te dou algo, mas em troca eu quero o seu voto, né? Então a gente tinha muito isso, né? Essa imagem aqui, ela fala muito mais do que palavras, né? O candidato carregando o eleitor para votar à força, né? É o que nós chamamos de voto de cabresto, né? Aí nós temos aqui o conceito de voto de cabresto, consiste na coação dos coronéis, como eu já falei, figura de grande prestígio político, realizado, que estavam sob o seu comando, a sua influência, né? Então ele é um cara muito poderoso, né? E aí, e o que que acontece, gente? Esse voto de cabresto, eles vinham de várias formas, né? Como eu falei, nós tínhamos voto de cabresto no campo e na cidade.
Ou seja, nesse período a gente tinha período de seca, né? O coronel mandava água para as pessoas em troca de voto, né? Gente, se a gente for analisar hoje todas essas características aqui desse período, infelizmente hoje ainda no Brasil nós temos essas permanências, né? Aonde o candidato te dá um emprego ou uma espécie de um exame, alguma coisa do tipo, e em troca eles querem o seu voto, né? Ou seja, gente, embora seja a gente está tá tratando de um período muito anterior, mas existe ainda essas permanências, né? Então esse voto de cabresto era esse, era um voto imposto, aonde o eleitor tinha que votar em um determinado candidato, né? E aí, gente, todo esse contexto era, de certa maneira, facilitado. Por quê? Porque aqui nós tínhamos mais de 90% da população era analfabeta, pessoas que tinham pouco conhecimento, né? As chamadas camadas subalternas. Os governos não tinham preocupação de investir na educação, porque a educação ela sempre foi e sempre será uma arma poderosa, né? Por quê? Porque é através da educação que as pessoas abrem a mente, se tornam mais críticas, né? E pessoas com a mente aberta e críticas é um perigo para qualquer governo, porque não deixa se enganar por falsas promessas, né? Então aí, gente, nós temos aí contexto social, a gente tem uma imagem aí da seca muito triste, né? Famílias ricas versus camponeses, né? Que aqui a gente tem a maioria são pessoas do campo. Aqui a gente tem esse contraste, né, de Brasis, né? Na verdade, eu sempre digo que nós temos vários Brasis, né? Então nós temos um Brasil rico, nós temos um Brasil pobre, ou seja, um Brasil, nós temos dentro do país, que o Brasil é um país continental, nós temos vários contrastes. Por exemplo, nós temos uma sociedade que vive mais no litoral, outras que é mais no interior. Aqui nesse período aqui a gente tinha aqui a questão da barbárie, né? Ou seja, muitas vezes nós temos aqui o grupo de cangaceiros, que a gente vai se trabalhar mais na frente. A ideia de progresso, no entanto, existiu atraso. O latifúndio, ou seja, o latifúndio são grandes extensões de terra. O sertanejo pobre que não tinha terra, essas terras chamadas latifúndios, era ficava na mão do rico, né? O pobre ficava com migalhas, muitas vezes sem nada, né? Uma elite branca e uma maioria da população mestiça pobre, né? Aí nós temos aqui as tensões no campo, né? Então aqui nós temos a concentração fundiária. Quando eu falo de fundiária, concentração fundiária é concentração de terra, né? Ou seja, era um problema sério e ainda hoje é a, a, a concentração de terras. Então nós temos aqui no Brasil hoje, esse é um problema histórico, né? A falta de terras, aonde só uma minoria tem terras, né? Muita gente não tem uma casa porque não tem um pequeno pedaço de terra. E aqui nesse período, as tensões eram causadas justamente devido a isso, né? Ou seja, a concentração de terra ficava na mão de uma minoria. O coronel ele tinha esse monopólio dessas terras, desses latifúndios. O sertanejo era explorado, situação de miséria. Gente, vamos ter cuidado que aqui é o contexto dessas revoltas, tá? Então aqui nós temos um contexto de miséria, fome, seca, concentração de terra, servidão nas fazendas, ou seja, o pobre trabalhando por um prato de comida, isolamento das comunidades, porque aqui nós temos aqui comunidades que ficavam uma distante da outra. Nós temos aqui ausência do Estado, ou seja, um Estado inoperante, um Estado que não participava das decisões, né? Um Estado que sempre foi omisso às questões sociais, um Estado que se ausentava da saúde, da educação, do saneamento básico, e um Estado que cobrava muitos impostos.
né? Ou seja, nós temos aqui uma fragilidade do camponês, o camponês que tinha que trabalhar para sobreviver, o poder dos coronéis, a religiosidade dos sertanejos, muitos sertanejos, como estava abandonada a própria sorte, procurava nas religiões um refúgio, né? É o que vai acontecer na revolta de Canudos, que a gente vai falar mais adiante. Violência, opressão, injustiça, abandono e principalmente a perseguição, tá, gente? Então aqui nesse período não existia oposição, por quê? Porque o coronel ele tinha controle de tudo, né? Aqui nesse período nós vamos ter a chamada política da degola, onde os candidatos da oposição que ganhavam a eleição, muitos não eram diplomados, porque a situação inventava fraudes e não diplomava essa oposição uma vez eleita, né? Então era criada toda uma estrutura para fazer com que a oposição ela fosse afastada do poder e a situação não ter como bater de frente, tá? Então, era o contexto dessas revoltas, né? Pobreza, miséria, concentração de terras. Só que vai chegar um período, pessoal, onde essas pessoas excluídas, elas vão tentar reivindicar melhorias, tá bom? E aí nós temos aí as tensões aqui no campo, uma charge bem interessantezinha que retrata um pouco da admiração. A gente tem aqui, bom adeus ao sonho da casa própria, né? A gente tem aqui uma charge satirizando essa realidade, né? Fazendo uma comparação com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? E a admiração dos índios para com esse povo. Nós temos aqui a tensão no campo, onde a gente pode observar aqui a reserva indígena, os índios que estavam sendo expulsos das suas terras. Ainda hoje é um tema muito debatido, principalmente no momento atual do Brasil, onde a gente tem aqui um governo tentando desapropriar as terras indígenas para a exploração de minério, de riquezas, né? Ou seja, a gente tem muitas permanências ainda nesse período, né? A gente tem aqui uma charge muito interessante, modo de falar, mais triste. A gente tem aqui um índio morto, justamente pela essa cobiça, né, do homem em tomar essas terras por agronegócio, gente. É uma realidade muito atual hoje que a gente tem isso. Nós temos no Congresso Nacional uma turma lá do agronegócio que defende essa expulsão desses índios dessas terras para exploração, justamente para enriquecer, né? A gente tem as grilagens de terras, que é um problema muito sério no Brasil, principalmente ali da região norte, da Amazônia, principalmente, onde a gente tem muita essa grilagem de terras, né? Aqui a gente tem outra charge, as tensões no campo. Essa charginha é bem interessante, a gente vai até ler ela. Ei, essa terra aqui é minha. Cadê o seu documento? O meu tá aqui, ó. Observe que o documento aqui é a arma, né? A arma na mão do capanga do Senhor, né, gente? Então aqui nós temos é uma realidade desse período. Infelizmente é uma realidade ainda hoje, né? O índio que não tem a sua terra documentada, aonde os grandes proprietários chegam no cartório, tiram o documento e diz que é dono dessas terras, né? É o que acontece hoje muito no Brasil. As violências no campo, como a gente já falou aqui, retrata muito bem isso. Aqui nós temos aqui também outra que retrata a ideia do ouro por ouro, olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, a justiça com a própria mão, aonde o coronel se achava que estava acima da lei, né? Cometia os desmandos, né? Então, gente, aqui é a realidade desse período, certo? E aí nós temos aqui
algumas questõezinhas interessantes para a gente debater, né? Então vamos para essa questãozinha bem aqui que caiu no Enem. Eu não me recordo qual foi o Enem, mas ela retrata muito esse período e a gente vai comentar ela hoje, né? Então vamos lá. A questão diz o seguinte, gente. Completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas nas quais se limitava a ver a figura. O trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resulta em grande parte da nossa organização econômica rural. E aí nós temos aqui embaixo a, a bibliografia da onde foi tirada esse texto, né? Leal, Coronelismo, Enxada e Voto, que é da editora Alfa Ômega de São Paulo, né? Então, gente, aqui nós temos uma citação, né? Aí a questão vai e impede. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, de 89 a 1930, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social, né? Ou seja, aqui está falando de que, gente? Do coronelismo, né? Como que estava? A questão está pedindo o contexto em que aconteceu tudo isso, né? O coronelismo, fenômeno da República Velha, o coronelismo, lembra do coronelismo? Que era o quê? A figura do coronel, que tinha controle do voto, que limitava o poder de voto das pessoas, limitava o exercício da cidadania. Então essa prática estava vinculada a quê? Então quem era o coronel, gente? O coronel era uma figura que estava o quê? Que o seu poder vinha principalmente do seu poder que ele tinha. E esse poder vinha de quê, gente? Da terra, beleza? Então vamos lá. A letra A diz o seguinte: que a realidade e a prática está vinculada à igualdade, com um nível de satisfatória distribuição de renda. Meu povo, pelo amor de Deus, não marca uma resposta Deus. Aonde que nesse período existe a igualdade? Aonde? Satisfação da população pela distribuição de renda. Aonde, meu povo? Eliminou essa. Essa aqui não tinha como ser, né? Letra B. Estagnada com uma relativa harmonia entre as classes. Estagnada até estava certo, mas harmonia quer dizer o quê? Paz e amor, meu povo. Não existia paz e amor aqui. Nós estamos falando de um período conflituoso onde existiam várias revoltas. Eliminou a letra B. Letra C. Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos. Forma produtiva típica. Gente, vamos ter cuidado. Muita gente ia marcar essa questão, mas não é. Por quê? Porque aqui, gente, embora nós tínhamos trabalhos análogos à escravidão, nós não tinha mais escravidão juridicamente. Porque a escravidão, ela o fim da escravidão foi em 88 com a princesa Isabel, tá? Ou seja, lá no Brasil, império ainda, né? O Brasil era império, o Brasil não era república. Então aqui, essa ideia de manutenção da escravidão torna-se a questão errada, na letra C, tá? Letra D. Ditatorial, perturbada com o constante clima de opressão mantido pelo exército e pela polícia. Gente, aqui também muita gente marcaria, mas a questão está pedindo o contexto em que essas revoltas fizeram, né? Ou seja, o contexto do coronelismo. Então, o contexto do coronelismo seria o que? A letra E. Ou seja, a questão está perguntando, ó, nesse período, essa prática do coronelismo está vinculada a uma estrutura social.
Então, essa estrutura social, ela era o quê? Agrária, ou seja, agrária quer dizer da terra, marcada pela concentração de terra, ou seja, os grandes latifúndios do senhor que ele tinha, do poder político local, ou seja, o poder local do coronel, e regional do governo, dos governadores, né? Então aqui, gente, esse era o contexto dessas revoltas, certo? Na próxima aula, a gente vai falar das revoltas em si, tá? Então, todas essas revoltas que a gente vai falar aqui hoje, Guerra de Canudos, Revolta do Contestado e o cangaço, que na verdade o cangaço não é tratado como uma revolta, porque é um movimento mais duradouro. Embora ele é tratado nesse momento, por quê? Porque todos esses movimentos, Guerra de Canudos, Guerra do Contestado e o cangaço, são revoltas que têm como contexto geral a concentração de terra, a fome, a miséria, a seca, né, a desigualdade social. Então, gente, eu já vi uma questão, já caiu no vestibular, que pedia, né, as características comuns desses três movimentos, né, que justamente é isso. Concentração de terra, ou seja, a questão fundiária, concentração fundiária na mão de uma pessoa, na mão de poucas pessoas, a desigualdade social, fome, miséria, certo? Então esse é o contexto geral desses movimentos rurais, tá, gente? Aqui é os movimentos rurais e posteriormente também tem os movimentos urbanos, né? Canudos aconteceu no meio rural na Bahia, o contestado aconteceu também no meio rural, na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, e o cangaço é um movimento típico do Nordeste brasileiro, né? O cangaço, gente, aconteceu somente no Nordeste, né? Em vários estados, a gente teve banda de cangaceiros com a figura principal, mais conhecida, que é Lampião. Então, gente, nessa aula a gente ficou. A gente termina por aqui, onde, para iniciar as revoltas, primeiramente vocês têm que entender esse contexto, tá? Sempre eu gosto quando eu entrar num assunto, eu gosto de trabalhar de forma contextualizada. É por isso que, nesse primeiro momento, eu estou fazendo essa aula aqui para vocês entenderem o contexto em que essas revoltas aconteceram, beleza? Então, bom dia e até a próxima.